A briga acabou. Você saiu do quarto, fechou a porta, respirou fundo. Pronto. Terminou. Só que não terminou. Porque 3 horas depois, no banho, você está lá de novo, repassando cada detalhe, lembrando do que foi dito, do tom que foi usado, da expressão no rosto da outra pessoa. E aí vem aquela frase, a frase perfeita, o argumento que teria encerrado tudo, a resposta que você deveria ter dado na hora. Tarde demais. A outra pessoa já foi dormir, já esqueceu, já seguiu em frente. E você ainda está ali, sozinho, vencendo uma discussão na frente de uma plateia que só existe dentro da sua cabeça. Todo mundo já passou por isso. E todo mundo assume a mesma coisa, que travou na hora, que a emoção atrapalhou, que é fraqueza. Mas e se não for nada disso? E se o problema não for você? E se o seu cérebro estiver fazendo exatamente o que foi programado para fazer, só que ninguém te contou isso ainda? Pensa numa coisa. Quando você sai de uma discussão, o seu corpo relaxa. A respiração normaliza, o coração desacelera, mas a mente não recebe esse aviso. Ela continua lá, repassando, reescrevendo, ensaiando. E o estranho é que quanto mais você tenta parar de pensar, mais difícil fica. Como se tentar ignorar um pensamento fosse combustível para ele. Isso não é fraqueza, não é drama, não é frescura. É um mecanismo que existe dentro de todo ser humano e que foi muito útil por milênios. O problema é que ele foi construído para um mundo que não existe mais. Por maior parte da história humana, conflitos tinham consequências reais. Perder uma discussão dentro do grupo podia significar perder status, perder proteção. Em casos extremos, perder o lugar na tribo. Então o cérebro aprendeu a levar conflito a sério, muito a sério. Ele aprendeu a não encerrar uma briga, a ter certeza de que aquilo estava resolvido, até ter encontrado a resposta certa, até ter garantido que a sua posição dentro do grupo estava segura. Esse mecanismo salvou vidas durante milênios. O problema é que hoje você não está numa tribo. Você está no seu banheiro, às 11 da noite, reensaiando uma discussão com alguém que já foi dormir. E o seu cérebro ainda não recebeu o memorando de que a ameaça passou. Aqui tem algo que incomoda muita gente quando descobre. Estudos mostram que quem iniciou o conflito ou quem se sentiu no controle durante ele tende a esquecer mais rápido. Quem saiu da discussão com a sensação de que não disse tudo o que queria, quem ficou com aquela impressão de que foi mal entendido, quem terminou sem a resposta que precisava, esse é o que fica acordado revisando. Não porque é mais fraco, mas porque o cérebro entende que aquilo ainda não terminou. Para a sua mente, uma discussão sem encerramento é como uma história sem final. E cérebro humano tem uma dificuldade enorme com histórias sem final. Existe até um nome para isso. Os psicólogos chamam de efeito Zeigarnik. A tendência do cérebro de lembrar com muito mais intensidade de tarefas e situações que ficaram incompletas do que das que foram concluídas. Sabe aquela música que fica na cabeça porque você não lembrou do final? É o mesmo mecanismo, só que aplicado a uma briga. Mas tem uma camada a mais nisso tudo, uma que é menos confortável de encarar. Parte do loop mental não é sobre resolver o conflito, é sobre restaurar a imagem que você tem de si mesmo. Durante uma discussão, especialmente uma acalorada, a nossa autoimagem fica em jogo. A forma como nos vemos como pessoa inteligente, justa, articulada, fica ameaçada. E o cérebro não aceita isso passivamente. Então ele entra em modo de revisão, reconstrói a cena, coloca as palavras certas na boca, reescreve o final. Não para resolver o problema com a outra pessoa, para resolver o problema com você mesmo. É por isso que nos vídeos mentais que a gente cria depois da discussão, a gente quase sempre ganha. A outra pessoa quase sempre fica sem resposta. O argumento final quase sempre é perfeito. É uma edição, um corte, uma versão da realidade que o ego consegue aceitar. E aqui está a parte mais cruel de tudo isso. Quanto mais você ensaia a discussão na cabeça, mais convencido fica de que estava certo. Mas ao mesmo tempo, mais difícil fica soltar. Porque cada vez que você revisita a cena, o cérebro registra aquilo como um evento novo. Como se a briga estivesse acontecendo de novo. A emoção volta, a irritação volta, a necessidade de resolver volta. É um loop que se alimenta de si mesmo. Você tenta encerrar a discussão pensando nela, mas pensar nela é exatamente o que a mantém viva. Os filósofos estoicos
estoicos já falavam sobre isso há 2000 anos, com palavras diferentes. Marco Aurélio escreveu que o sofrimento raramente vem do evento em si, ele vem da história que contamos sobre o evento. A discussão durou 5 minutos. A história que você conta para si mesmo pode durar dias. Então volta para a pergunta original. Por que a sua mente fica presa numa briga que já acabou? Não é fraqueza, não é maturidade, não é porque você é dramático ou não sabe lidar com o conflito. É porque o seu cérebro foi construído para não deixar histórias incompletas para trás, para proteger a sua posição, para restaurar a imagem que você tem de si mesmo. Ele está fazendo exatamente o que foi programado para fazer. O problema é que ele não sabe distinguir a ameaça real de uma discussão que já terminou. E enquanto ele não encontrar um encerramento, ele vai continuar tentando. Só que aqui está a virada. O encerramento que o seu cérebro está procurando não vai vir da outra pessoa. Não vai vir de uma resposta perfeita que você nunca vai conseguir dar. Não vai vir de vencer a discussão na sua cabeça pela 10ª vez. Ele só vem de um lugar, de você decidir conscientemente que aquela história já tem um final. Mesmo que o final não seja o que você queria, mesmo que a outra pessoa nunca entenda o seu ponto, mesmo que você nunca saiba se estava certo. Os estoicos chamavam isso de deixar ir o que não depende de você, mas na prática é mais simples do que parece. É perceber que o loop mental não está te protegendo de nada, está só te mantendo dentro de uma discussão que para todo o resto do mundo já acabou. A briga terminou. Você pode terminar também.